Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um livro muito bom, que é o Nihonjin, do Oscar Nakasato, um livro da editora Fósforo, minha editora parceira. Um beijo pra Fósforo. Esse livro é de 2025, ele é uma reedição, na verdade o original é de 2011, e em 2012 esse livro ganhou o Jabuti de melhor romance literário. E qual que é a história que ele vai contar pra gente, o que ele tem de tão especial? A gente vai acompanhar a trajetória do Hideo, que vai sair lá do Japão com a promessa do imperador de que o Brasil era o país do futuro, era onde você teria muitas oportunidades de enriquecer. Então ele sai do Japão já querendo ficar rico e voltar para o país de origem, mas ele chega aqui e começa a trabalhar nas lavouras cafeeiras no interior de São Paulo, tal qual a maior parte da comunidade nipônica, né? E nisso ele vai descobrir que ele está sendo explorado, ele tem plena noção disso, vai ver que a realidade é muito diferente do que foi prometido a ele, mas vai ter que se adaptar de algum jeito a esse lugar novo, a essa cultura muito diferente da dele, que é a cultura brasileira. E nisso ele vai ter os filhos dele, ele vai ter os netos dele, e a gente vai acompanhar essas três gerações que são de nipo-brasileiros, de pessoas que vão estar tentando manter uma tradição japonesa, mas também tendo que se descobrir brasileiros. Essa questão da imigração, a gente pensa muito no racismo, na xenofobia que essas pessoas sofrem, também em todas as dificuldades materiais que elas vão ter aqui. Eu já falei um pouco disso no canal quando eu fiz uma resenha da Odisseia de Akin, que é a história em quadrinhos, uma série de quadrinhos sobre um imigrante sírio, do Fabien Toumé, um autor francês. A gente também viu isso em Dois Irmãos, do Milton Raton, que vai ser uma história de uma geração um pouco mais pra frente, não é exatamente quem chega em Manaus ali, mas a gente tem esses imigrantes sírios também, imigrantes libaneses, perdão, em outra parte do país. Mas a gente tem essas conexões sobre uma questão também de cultura, de origem, de nacionalidade, é uma discussão bem complexa, e também de pertencimento. Eu falei de pertencimento também em outra resenha, eu faço muita resenha. Eu fiz uma resenha do livro Pertencimento, da Bell Hooks, um livro bem interessante. Também existe essa questão da diáspora, de como as pessoas negras, como isso lá nos Estados Unidos vai ser importante, de ressignificar essa questão da terra, como você vai poder se identificar com outro lugar, mesmo que tenha tido uma travessia ali no Atlântico que foi muito complicada e muito violenta. E nisso a gente vai ver uma discussão muito legal e que dá título ao livro do que é ser Nihonjin. Nihonjin, para quem não sabe, é a palavra em japonês para japonês. Então eles se denominam Nihonjin, mas isso vai mudando ao longo do tempo ali na família, porque alguns vão nascer no Brasil e eles vão ter essa noção de que, em teoria, eles são brasileiros, mas a cultura deles, a realidade na família, na casa deles, é outra coisa. Então, o que eles são de fato? Existe esse não lugar do imigrante. E numa tentativa de voltar ao que você era, ao lugar de onde você veio, existe essa questão da tradição, que eu já mencionei, mas que eu quero me aprofundar um pouco, porque o Japão, particularmente, é um país muito tradicional. Se a gente pensa um país que preserva uma cultura milenar, a gente pensa no Japão muito rápido, a gente pensa também que eles valorizam muito o trabalho, mas que tudo isso é uma faca de dois gumes, que existe também uma rigidez, um conservadorismo ligado a essa tradição. Existe um respeito aos antepassados que vira uma veneração a esses ancestrais e que fica um pouco preocupante. Eu acho que é um tipo de conservadorismo que me dá um pouco de medo, é um tipo de amor que eu vejo que é um pouco frágil, porque ele não pode ser questionado também. Existe uma submissão ali ligada. E eu gosto muito que o livro é do ponto de vista do neto, ele vai olhar para a história da família dele a partir do momento dessa imigração. E isso vai ser feito de uma forma que não vai ignorar que esse avô também foi capaz de coisas cruéis, e isso é muito triste também. Eu acho que ele não é exatamente o grande culpado, ele teve que lidar com situações muito difíceis nessa adaptação ao Brasil, mas ao mesmo tempo existe um desrespeito, existe uma imposição, existe um autoritarismo nessa criação de toda a família. Essa figura do patriarca é muito rígida, deve ser respeitada e não deve ser questionada. Então é algo muito delicado, mas que o livro tratou muito bem do ponto de vista desse neto. E eu falei de um amor frágil, mas sabe o que não é frágil? A minha cara de pau de te pedir para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, para comentar alguma coisa, pode xingar, pode elogiar, também ativar as notificações, me seguir no Instagram, no TikTok, e também você pode se tornar um membro do canal. Acabou de sair o primeiro vídeo da área de membros, gente. Eu fiz uma crítica tanto ao livro quanto ao filme do Morro dos Ventos Uivantes. Xinguei para um
o filme, não tive dó. Enfim, quem quiser assistir pode se tornar membro. Fica aqui o recado que para pagar menos, para não ter uma taxa adicional, não é melhor usar o celular, mas sim ir pro navegador, porque eu descobri que existe esse problema. A Apple tenta dar uma mordida e tirar um pouco de dinheiro de você, mas se você quiser pagar mais barato e ter os mesmos benefícios, vai pro navegador. E mais algum convite? Se quiser comprar o Nihonjin ou qualquer outro produto da Amazon, da Amazon. Eu não sou maçom não, gente, não sou maçom, não sou da maçonaria, mas se quiser comprar qualquer coisa da Amazon, tem o meu link na descrição que você pode usar e isso vai me dar um dinheiro de volta. Agradeço muito, me ajuda também, mas vamos voltar à resenha. Obviamente a gente tá falando de uma obra baseada em fatos reais, né? E nisso a gente vai ver um tom histórico no livro que eu gosto muito, porque eu perdi um preconceito, eu acho que ele me tirou um preconceito, que era de que romances históricos precisam ser muito densos, precisam ter muitas informações, muitas datas, muitos dados, muitos personagens, mas esse livro tem menos de 150 páginas e ele é bem conciso e vai mostrar uma parte da história do Brasil que eu não conhecia, uma parte da história do Japão também, de alguma forma, e nisso eu me senti muito transportado, eu senti que eu estava lá, eu vi muito bem os lugares. Eu acho que a única coisa que eu senti um pouco de falta foi a transição da lavoura para a cidade, porque em algum momento eles saem do interior de São Paulo e vão para a capital. Isso é um pouco, não, é um pouco brusco, vamos ser honestos, é um pouco abrupto assim, mas de qualquer forma isso não atrapalha o livro. Eu gosto também dessa parte da Segunda Guerra Mundial que ele vai trazer, que existe uma discussão que eu nem sabia, que foi algo preocupante, inclusive, de que quando o Japão assumiu que perdeu a guerra, quando o imperador falou, gente, a gente perdeu, estamos realmente tirando as nossas tropas e tal, muitos japoneses não aceitaram essa derrota, seja pelo conservadorismo, a noção de que o império era algo intocável, e teve uma grande polêmica, isso gerou inclusive, de pessoas que falavam o Japão perdeu a guerra e o Japão não perdeu a guerra. Gente que não queria aceitar a derrota e realmente outras pessoas. Achei muito surpreendente descobrir essa parte. Se você quiser saber mais um pouco, leia o livro. Mas, além disso, o tom histórico, eu gosto que ele não é maçante, eu gosto que ele vai para personagens também, a gente acompanha a história dessa família e a gente vê que os personagens da família vão tendo destaque às vezes, não é só esse avô que vem do Japão que vai ganhar destaque, eu gosto que existem umas personagens femininas que vão ganhando as suas histórias também, eu gosto muito das amizades que acontecem, porque existem outras pessoas ali ao redor e elas vão conhecendo essas amigas, eu gosto muito da amizade da Maria e da Kimie, da Sumie e da Machiko. Inclusive a Sumie é a minha personagem favorita. O capítulo sobre ela é lindo, ele se chama Às vezes penso em ir vê-la. E eu queria falar porque foi essa coisa que deu pra ver que era uma história de uma família, mas a gente conseguia se identificar com personagens específicas, conseguia sentir esses sentimentos, e na minha conclusão do vídeo, já vou concluir essa resenha, eu acredito que ele é uma pequena joia, eu não esperava tanto desse livro, já tinham me falado muito bem dele, inclusive o meu livro é emprestado da Nath Livros, que também faz conteúdo aqui no YouTube, muito obrigado, Nath. Ela já tinha me falado que gostou bastante, mas eu diria que é dos melhores romances históricos que eu já li. Eu achei que os diferentes silêncios que o livro traz para tratar de todas as dificuldades da imigração são muito bonitos. Existem silêncios mais dolorosos, também mais pacíficos, às vezes reflexivos. Eu acho que o silêncio é muito importante para a cultura japonesa, pelo que eu entendo e conheço. Achei muito delicado, achei muito bonito. Se isso fosse não ficção, seria uma bela homenagem, mas não deixa de ser uma bela homenagem do Oscar Nakasato. Me dá muita vontade de ler Oji-chan, que é outro livro dele, que é de 2024, também saiu pela Fósforo, e que vai falar sobre um personagem mais velho que vai ter que lidar com a velhice, vai ter que lidar com uma aposentadoria forçada. Eu achei a ideia muito legal, eu também gosto desse tema. E eu vou pro Japão esse ano, né? Eu vou em maio, então eu tô bem interessado, eu tô querendo levar esse livro, comer algumas comidas que são citadas aqui, beber algumas bebidas também, a gente não é de ferro. E é isso, fica muita recomendação, eu achei um romance muito legal, li rapidinho e me deu uma vontade de reler também, porque o final meio que se conecta ao início, ele tem essa coisa cíclica, acho que combina super com uma releitura.
Mas é isso, gente. Quem ficou interessado, espero que vá atrás. Fica a recomendação de verdade. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado quem ficou até aqui. Muito obrigado a Fósforo mais uma vez pela parceria. E é isso. Um abraço e um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.